Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo aí sobre o que, Elton? Relação entre Green, Red e risco-retorno. Green, Red, risco-retorno, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre algumas faixas de odds aí, que em relação ao vídeo que eu gravei passado, qual é a stake que eu utilizo, qual é a nossa gestão, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, fortalece a gente demais. Antemão, já peço desculpa para vocês que eu tô um pouco resfriado, tá? Eu tô tossindo um pouco de coriza, então peço desculpas para vocês aí se eu começar a tossir um pouquinho aqui, tá? Mas vou tentar dar o meu máximo. Mas vamos lá, sem mais delongas, o que é isso, Elton? Eu criei um Excel básico, tá? Aqui para vocês, e aqui dentro tem uma continha que eu vou mostrar para vocês, tá? O que tem aqui? Vamos lá, Elton. Aqui eu tenho uma odd do favorito, tá? Depois a gente vai colocar aqui, ó, sobre o hiper, lembra do vídeo anterior? Hiper favorito, odd de 1,01 a 1,20, super favorito, odd de 1,21 a 1,40, favorito forte, odd de 1,41 a 1,70, favorito fraco, odds de 1,71 a 2,10 e favorito por odd 2,10 maior que 2,10 e menor, tá? Que é a odd do visitante. Essas são a classificação de odds que nós utilizamos. Não quer dizer que essa é a classificação que você utiliza nos seus estudos. Essa é a nossa. Se encaixar para vocês, perfeito, tá? Mas você também pode reclassificar as suas faixas de odd, tá bom? Mas vamos lá. O que eu quero falar para vocês sobre relação entre green, red ou risco-retorno. Aqui tem uma conta matemática, tá? Que eu quero até vou mostrar para vocês, ó, até mesmo para vocês quiserem deixar pausado aqui. O que seria essa conta? Então vamos lá, tá? É a odd do favorito menos 1, tá? Vezes 3 mais 1. O que quer dizer com isso, Elton? Se eu tô num back favorito a 1,35 e tomo um gol contra a minha posição, essa odd mais ou menos a depender de comportamento, a depender do momento do gol do jogo, essa odd vai para 2,5. Isso aqui é para você ter uma previsibilidade para onde essa odd vai, se você toma um gol contra a tua posição. E meu retorno, Elton, e o meu retorno? Se você está num back que é essa classificação do super favorito, uma odd de 1,35, se eu consigo pegar o gol ao meu favor, da mesma coisa. A depender do comportamento, se o mercado não esperava gol também do visitante, o momento desse gol vai te pagar um pouquinho, um ou dois ticks a mais, ou um ou dois ticks a menos. Essa odd ela vai praticamente aqui para 1,011, tá? É uma previsibilidade, uma expectativa que essa odd caia, tá? E qual que é a continha aqui, ó? É o que? É a odd do favorito menos 1 dividido por 3 mais 1. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se eu estou num hiper favorito, numa odd de 1,15. Opa, o que é vírgula, tá? 1,15. Tá? Tem que colocar vírgula. Se eu tomo um gol contra a minha posição, olha para onde essa odd vai. Para 1,45. Esse é meu risco. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês numa ladder, que é um simulador. Se eu pego esse gol, essa odd vai cair para 1,05. Primeiro eu estou mostrando para vocês em relação a odd, a mercado, tá? Depois eu vou falar para vocês em relação a porcentagem, a relação de green red, beleza? Vamos lá. Se eu tô no super favorito que eu falei lá, numa odd de 1,138. Se eu tomo um gol contra a minha posição, essa odd vai praticamente ali mais ou menos para 2,14. Pode ser para 2,16, pode ser para 2,12, a depender de como estava esse favorito. Às vezes o favorito estava muito bem na partida, tomou um gol de bola parada, ou um gol de escanteio, ou um gol besta de contra-ataque. Aí vai ter o peso do dinheiro, que as pessoas vão entrar nesse back super favorito. Então essa cotação tá lá 2,14, ela pode cair até 2,10, 2,8, entendeu? 2,08, 2,10, 2,08. Então a depender, mas é pra gente ter uma previsibilidade, tá bom? E o meu retorno? 1,12. Isso aqui que eu falo é odd, tá, pessoal? Odd, para você ter uma noção para onde essa odd vai, tá? E se eu tô num favorito forte? Vamos pegar aqui um meio termo, tá? Vamos pegar aqui a 1,60. Mesma coisa, se eu pego o gol se eu tomo um gol contra a minha posição, essa odd vai para 2,8, 2,7, que é 2,80, 2,70, tá? Se eu pego
Ao meu favor, essa odd vai cair a 2,20, a 2,18, a 2,19, a depender do momento do jogo, como que estava esse comportamento, tá? Se o gol aconteceu no meio do primeiro tempo, quase no final do segundo tempo, vai te pagar um ou dois ticks a mais, tá bom? Mas é pra gente ter uma previsibilidade. A mesma coisa aqui, ó, odd do favorito fraco, vamos colocar aqui, ó, 1,90, 1,80. Olha lá, vai para 3,40 se eu tomo um gol contra a minha posição, e o meu retorno essa odd vai cair para 1,26. Só para a gente ter uma expectativa, uma previsibilidade, tá? Isso serve para a mesma coisa que eu falei, como que tava esse favorito, tá? Agora, favorito por odd. Vamos ver esse favorito por odd? Vou colocar aqui, ó, 2,20. Bom para se operar uma simetria, às vezes essa odd 2,20, o favorito por odd, o mercado esperava um comportamento mediano, mas ele entra com tudo, tá? E aí você consegue pegar o gol ao seu favor, olha como te paga bem, vai para 1,40, mas se você toma um gol, vai para 4,60. Desculpe, vai para 4,60, tá vendo? Dito isso, ó, vou até deixar aqui novamente aqui para vocês verem como que é o cálculo, tá? Então vamos lá. Odd do favorito menos 1, isso pro risco. Odd do favorito menos 1 vezes 3 mais 1. Beleza? Meu retorno. Odd do favorito menos 1, entre parênteses, dividido por 3 mais 1. Tá? Isso para a gente ter uma previsibilidade. Dito isso, vamos pegar aqui, ó. Se eu estou num back super favorito, tá? No hiper favorito, numa odd de, vamos colocar 1,20. Tá? Então o que ele está falando para mim? Que esse risco aqui vai para 1,60. E aí eu tenho uma ladder. Esse aqui é um simulador, tá? Que o nome está aqui em cima, é do trend.vector.me. Se vocês quiserem copiar ou dar um tempo aqui, é um simulador muito bom, tá? Aqui em Libit você coloca stake. E aqui a gente pode fazer uma simulação para vocês terem uma ideia de relação. Agora eu vou falar para você relação de green head porcentagem. Então, no nosso exemplo, o que a gente falou? Uma odd do favorito 1,20. Vamos lá embaixo. Esse lado aqui azul é back, esse lado aqui é lei, tá, gente? Então 1,20. 1,20. Vamos lá. 1,20. Uma stake de 100. Se eu pego o gol ao meu favor, essa odd vai cair, que a gente viu aqui, ó, para 1,6, para 1,6, tá? Às vezes para 1,7, a mesma coisa, a depender do jogo. Então, eu tenho 12%. 12%, se cair para 1,06, eu tenho 13%. Agora, se eu tomo um gol contra a minha posição, é a mesma coisa. Depender de como estava esse hiper favorito, qual foi o momento que ele tomou o gol. Se foi no comecinho do jogo, lá pelos 10 minutos por bobeira, o mercado ele não reage. Agora, se for lá no final do primeiro tempo, aí você já toma um pouquinho mais de ajuste. Mas geralmente vai para 1,60 que a gente viu. Então 1,60, olha a sua proporção. Você vai tomar aí, dependendo aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. 25, tá? 25 a 24% de prejuízo. Então, uma relação para você recuperar esse green, desculpa, você recuperar, não se recupera, mas para você ter uma proporção, não se recupera head, né? Mas para você ter uma proporção, você vai ter que precisar pegar 2 gols para cobrir um head, porque lá eu tenho praticamente, essa odd caindo vai para 13% ou 12%, tá? E aqui se eu tomo um gol contra a minha posição, vai para 24% ou 25%, a depender do jogo, para você ter uma previsibilidade. Beleza? Se eu estou aqui, ó, no super favorito, pegar uma odd de 1,35 hoje, depois a gente vai ver do Arsenal. No Arsenal hoje acho que a odd está praticamente a 1,35, tá? Então se eu pegar esse jogo 1,85, o meu risco vai para 2,5, a depender também. E eu tenho um retorno de... Essa odd vai para 1,11. Então, vamos lá. Se eu entro numa mod do 1,35, vai para 1,11. Ó, 21 ou 22%, a depender de como o Arsenal tá jogando, porque depois já ver a odd. Eu dei o Arsenal porque eu vi que a odd dele tava 1,35 agora há pouco. Tá? Então, o meu green
será de 21% ou 22%, a depender como o mercado reage a esse gol. Pode ser que você ganhe um ou dois ticks a mais, pode ser que essa odd caia para 1,10, ou pode ser que ela fica a 1,20, a 1,12, então você ganha. Então vamos colocar uma média aqui, ó, de 21%, se eu pego o gol ao meu favor. Se eu tomo o gol contra a minha posição, essa odd vai para cá, ó, a depender para 2, aí ela pode cair um pouco. Lembra do peso do dinheiro? Às vezes o Arsenal fez um gol, desculpa, tomou um gol, mas ele estava muito bem na partida. Então muita gente vai entrar nesse back. Então essa odd ela pode cair aqui até para 1,95, 1,94. Então vamos colocar aqui, ó, 30%. Então se eu ganho 21%, e se eu perco 30%. Se eu tomo o gol contra a minha posição. Uma relação aí razoavelmente boa, entendeu? Agora, a mesma coisa, se eu pego aqui um favorito forte, colocar uma odd aqui de 1,70, gosto muito dessa odd, 1,70. Se eu pego um gol ao meu favor, vamos lá, 1,70, 1,70. O meu retorno vai para uma odd para 1,23 mais ou menos, e o meu risco para 3,10. Então, o meu retorno, essa odd vai para 1,23. Pode ser que ela, dependendo do jogo, dependendo do comportamento, ela caia até para 1,21. Se você conseguir sair rápido, você pegou o gol, já planta a sua saída, tá? Então você pode até conseguir pegar aqui uns 40%. E se eu tomo o gol, essa odd vai lá para 3,10. 3,10, ela pode cair um pouquinho, pode cair a 3. Então 43, quase uma proporção de 1 para 1. Tá vendo? Risco versus retorno. Então quase uma proporção de um green e de um red. Tá? Agora, se eu estou num favorito fraco, se você está vendo, pô, favorito fraco, o mercado deu uma odd de 2 para esse favorito fraco. Mas ele está jogando muito bem. E a odd dele tá 2, entrei a 2. Pô, vai para 1,33, ou se eu tomo um gol contra a minha posição, vai para 4. Então se eu tô a 2, pô, para 1,33, dependendo do momento do jogo, se ele conseguiu fazer um gol lá na terceira parte do primeiro tempo, por exemplo, que é sensacional, lá pelos 35, 38 minutos. Cara, essa odd aqui, ó, vem para 1,33, 1,32 ou 1,31. Então você vai colocar aqui uma relação de 51%. Se você pega o seu um gol ao seu favor. Agora se você toma, vai para 4, né? Vai para 4, ó. Praticamente 1 para 1. Um green e um red. Essa proporção. Aí, depois eu vou falar pra você como que eu uso, tá? Quais são as faixas da nossa gestão que eu uso. Agora, se eu estou num favorito por odd, e esse favorito por odd, vamos pensar assim que é 2,50. Pô, tá jogando muito bem, entrou, tá com comportamento legal, tá lá e cá, só que o visitante, colocar como visitante, tá, não tá levando perigo, tá com o pós-bola, não tá levando perigo, o mandante tá levando mais perigo, a odd oscila mais um pouquinho, mas não tá tendo perigo de gol do visitante, mas sim do mandante. E peguei o gol ao meu favor. Pô, esse vai pra 1,50. Se eu tomo um gol, o risco é 5,50. Então se eu tomo um gol, pego o gol ao meu favor, salde vem pra cá, ó. Opa, preciso colocar 2,50, né, Elton? Coloquei 2,50 aqui, isso. Então vai pra 1,50. Pô, pego 66%. Dependendo do jogo, posso pegar até 67%. Tá? Se ele estiver jogando muito bem, se ele tava bem mesmo. Se o mercado não espera gol tanto do visitante. Agora, se eu tomo, vou pra 5 e pouco. Ó, 5,50, ó. Você percebe, às vezes, percebe que a relação já ficou melhor? A minha relação de green é maior que a minha relação de red. Por isso que tem muita gente que gosta de pegar essas odds de 2,10 e operar assimetria. O que é assimetria? O mercado deu uma odd para um favorito fraco, 2,20. Espera-se um comportamento X, já está embutido na odd o comportamento. Espera-se um comportamento X nessa odd de 2,20, só que o time surpreende o mercado, essa odd começa a despencar.
E passa lá 10, 15 minutos, o cara faz o gol. E aí você surfou essa descida e ainda conseguiu pegar o gol a seu favor. Entendeu? Agora vamos falar um pouco sobre gestão, tá? Falo Elton e Leandra, tá? Dificilmente a gente opera hiper favorito por causa da relação de green para red. A gente opera não bastante, mas opera um super favorito numa odd ali de 1,35 a 1,40. Aqui eu vou entrar com 1,5%, 1,5%, até colocar aqui, ó, da nossa banca, tá? Que seria nosso stake, 1,5%. Aqui, nessa faixa de odd, eu entro com 1%. Tá? Nessa faixa de odd, acima de 1,80, dificilmente eu pego 1,80 a 1,90. Eu já vou entrar com 0,75% da minha banca. E nessa faixa de odd, tiver uma boa simetria, eu entro com 0,5% da minha banca. É assim que funciona. Então, 1,5% para essa faixa de odd, 1% para essa faixa, 0,75% para essa faixa e 0,50% para essa faixa de odd. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, a ter dado alguns insights para vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo, fortalece, dá aquele like, tá? Nos ajuda aí, porque a nossa intenção é ajudar cada vez mais as pessoas, contribuir conhecimento e receber conhecimento da parte de vocês também, principalmente nos comentários, que isso facilita a gente bastante. Beleza? Fique com Deus e muito obrigado.